Nunca confunda caminho com caminhar. Como assim, Joe? Acontece sim que muitas pessoas que começam a caminhar no meio da senda da espiritualidade por meio do uso das plantas medicinais, das plantas amazônicas, plantas de poder, e como por exemplo a ayahuasca, rapé, entre outras medicinas, começam a se vislumbrar e também ter várias dúvidas com relação ao caminho ao qual estão seguindo. E aí eu resolvi gravar esse vídeo para te trazer aqui um insight muito bacana que vai servir não apenas para você ter mais clareza sobre o teu posicionamento religioso com o uso das plantas de poder, como também para a vida como um todo e com todas as demais religiões. Saca só. O que acontece muitas vezes, por exemplo, quando você começa a comungar ayahuasca, participar de rituais xamânicos, ou mesmo que você nunca tenha comungado ayahuasca, nunca tenha feito um ritual desse, mas tenha ido para um caminho religioso diferente daquele que é da sua família, ou diferente do convencional, do habitual, do que todo mundo perto de você conhece, é muito comum que essa pessoa sinta o seu grau de pertencimento ameaçado. Sinta, por exemplo, que não faz mais parte daquele bando. E isso se dá porque dentro do nível interno, psíquico, a imagem de Deus, a figura de Deus, ela é extremamente importante para a alma humana, para a própria mentalidade humana, de tal forma que sim, muitos conflitos, muitos problemas que se dá nas relações familiares se dão exatamente por causa das imagens de Deus, como por exemplo, se a minha imagem de Deus é diferente da imagem de Deus da minha mãe, da imagem de Deus do meu pai, da família como um todo, isso pode gerar algum tipo de conflito. E não apenas conflito no sentido de distanciamento ou de diferenças que entram em embate, mas principalmente no nível de ficar extremamente desconfortável, inclusive a presença ou aquelas conversinhas que começam a acontecer aleatoriamente, né? E o que aqui precisa ficar muito claro? E quando eu entendi isso, me trouxe muita clareza e essa clareza me fez muito bem. Vou trazer o meu exemplo, né? A minha família é uma família tradicionalmente cristã, é uma família tradicionalmente católica ou evangélica. Tem muitos alemães na minha família, e esses alemães evangélicos protestantes, e muitos italianos na minha ancestralidade, então extremamente católicos, apostólicos romanos. E desde então, a minha família sempre foi uma família tradicionalmente cristã, ou da igreja protestante, ou da igreja católica. Não existia, pelo menos não que eu soubesse, nenhum membro dessa família que estivesse caminhando, trilhando, né, um outro caminho religioso. E eu comecei a trilhar então os caminhos religiosos e espirituais um pouco diferentes da minha família, inclusive desde a minha adolescência, quando eu fui apresentado para a Amorque Juvenil, a Amorque, antiga e mística Ordem Rosa Cruz, da qual inclusive faço parte até hoje, só não mais como juvenil, já tenho um pouquinho de idade aqui, né? Então, mas comecei o meu estudo filosófico, antropológico, inclusive por meio da Amorque lá na minha adolescência. Depois tive contato com a própria igreja evangélica, de berço a igreja católica, e passei por vários outros ismos, várias outras filosofias, né? Mas nenhuma causou tanto espanto perante a minha família do que a ayahuasca. Joe, vamos lá, tá ficando longo esse vídeo, desenrola aí pra gente. Bom, vou acelerar o processo aqui para simplificar tudo. Acontece que dentro dos ensinamentos cristãos, se pegarmos a Bíblia, e agora eu não me recordo exatamente em que passagem da Bíblia fala isso, mas dentro de um ensinamento cristão, Jesus diz que todos os caminhos levam ao Pai. E é aqui que está o grande insight que eu quero trazer para você e que me trouxe muita leveza, muita paz na minha alma, inclusive me reconectou com a minha família quando eu estava me sentindo meio fora, o peixinho fora da água ali, né? Me reconectou muito com a minha família quando eu entendi que todos os caminhos levam ao Pai. E o que isso quer dizer, Joe? Que as religiões, ou as doutrinas religiosas, as doutrinas espirituais, todas elas, né?
cristã, indiana, budista, todas essas doutrinas, todas as religiões, na verdade, não são caminho. Todas as religiões são formas de caminhar. O caminho é um só. Aliás, todos os caminhos, ou seja, todas as experiências, tudo aquilo que você vive, absolutamente tudo aquilo que está acontecendo na tua vida te leva ao Pai. Ao Pai, né? A Deus, ao Criador, ao Divino. E se a gente for parar para analisar, realmente todos os caminhos religiosos, eles nada mais são do que diferentes e múltiplas manifestações de divino, de contato com o divino, de contato com uma entidade criadora, com a fonte criadora da vida, do mundo como um todo. Então, todos os caminhos religiosos levam ao Pai. O que me leva a acreditar que todos os caminhos religiosos são apenas formas de caminhar. O caminho propriamente é a vida. O caminho é a vida. Então, viva intensamente a religião ou o caminho religioso, o caminhar religioso que você escolher, desde que você esteja em paz e que você possa reverenciar, honrar toda a religiosidade, toda a espiritualidade que veio antes de ti, né? Por exemplo, eu honro demais a Igreja Católica e a Igreja Protestante, porque se não fossem esses caminhos, essa forma de caminhar religiosa que a minha família teve, eu não teria chegado onde eu cheguei. Eu não estaria onde eu estou, eu não teria a bagagem que eu tenho. Entende? Então, honre, reverencie as formas em que seus pais, seus avós, bisavós caminharam dentro dessa senda espiritual e religiosa, para que você esteja liberado para trazer uma nova forma de caminhar para essa família. E para o ambiente, né, para o grupo ao qual você está inserido fazendo parte. Isso é tão verdade que eu lembro, inclusive, que depois que eu fiquei em paz com isso, que eu realmente me senti conectado e entendendo que a diferença, ela não afastava e sim conectava, ela preenchia esse caminho diferente, essa forma de caminhar diferente, ela preenchia, inclusive, o caminho que já tinha até hoje. Foi muito legal, porque a minha própria família, muitos membros começaram a participar, a tal ponto de que eu tenho tia, tio, né? Tenho tia, tio, prima, padrasto, irmã, que já comungaram a ayahuasca também, que já vieram para esse caminho. A minha avó já disse que quer comungar também, só tem um pequeno impasse logístico para que tudo isso aconteça. Então veja, à medida em que você realmente vai ficando em paz e integrando todas as formas de caminhar, você realmente consegue se tornar um grande exemplo também para a tua família. E sim, sempre no coração, na mente, a lembrança de que absolutamente todas as formas de caminhar vão levar ao mesmo Criador, à mesma fonte da criação. E se todos tivessem essa clareza e todos tivessem ao menos essa crença instalada dentro de si, quantas guerras poderiam ser evitadas, quantas discussões religiosas poderiam ser evitadas, quanto o meu Deus é melhor que o teu poderia ser evitado, e assim a tolerância e o respeito reinariam com certeza com muito mais paz e harmonia nesse mundo, não é mesmo? Então, desculpa aí se o vídeo ficou um pouquinho longo, mas era esse o recado que eu queria deixar para você. Se ele fez sentido para ti, deixa o teu curtir aqui embaixo. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para receber mais vídeos como esse. E claro, se essa mensagem foi legal para ti, se ela fez sentido de alguma forma, compartilha, leva essa mensagem adiante e deixo aqui mais um outro convite para ti. Se você tem alguma pergunta, quer saber de alguma coisa, deixa aqui em algum comentário ou vai lá no meu Instagram e manda um direct que eu vou gravar mais vídeos pra gente, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.